Saudações, inscritos do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é o emissário Cristiano. Chegamos na parte 2 do estudo do Jesus, né? Por que os judeus não aceitam Jesus como Messias? E antes da gente dar continuidade a esse estudo, eu quero notificar vocês que o meu WhatsApp, né? Aquele que é ao mesmo tempo um Pix, se você vai ver na descrição do vídeo aí, ele atualmente ele teve um probleminha, tá? Ele teve um problema, mas que infelizmente também este mesmo WhatsApp, eu tinha muitos grupos, eu tinha uns 80 grupos no WhatsApp, né? E que através desses grupos eu compartilhava esses vídeos nesses grupos. E que através desses grupos eu tinha muitas visualizações nos vídeos, né? Inscritos, né? Eu tive um problema com esse WhatsApp, né? Ele está temporariamente desativado, né? Eu tô com um provisório, né? Temporário, até que meu WhatsApp seja restaurado novamente. Então vai ficar meio que difícil eu compartilhar esses vídeos em grupos, né? Talvez no Telegram ali eu tenho bastante grupo, né? E desde antemão eu peço a você que está assistindo este vídeo que compartilhe este vídeo nos seus grupos do WhatsApp, né? Não fique somente assistindo, compartilhe também nos grupos que você participa do WhatsApp também, Facebook também, Telegram, né? Para ajudar o canal a se desenvolver cada dia mais. Bem, gente, o que vamos falar hoje sobre os tais 20 motivos que anulam o Jesus, ou Yeshua, ou como você queira o chamar, Yahushua, Yahusha, como Messias. Por que se anula Jesus como Messias? Quais os requisitos, né? Existem muito mais coisas daquilo que você ouviu na parte 1, né? E provavelmente na parte 3 a gente vai estar falando sobre aquelas passagens de Isaías. Por quê? Porque os padres, ao traduzirem o chamado Tanar, e que deram o nome de chamado Antigo Testamento, por assim dizer, eles transformaram, né, adaptaram esse Antigo Testamento numa linguagem cristianizada. Então, por isso que os crentes creem, né, na crendice, que certos textos de Isaías se referem-se a Jesus. Vamos falar Jesus de uma forma globalizada, né? Também vamos falar sobre quem foi Yeshua segundo as fontes judaicas. Por quê? Porque eu sempre questiono, né, a cristandade. Questionamento é essa que faz o ser humano pensar, né? Porque se Jesus fosse judeu, né, não importa se a pessoa diga assim, olha, eu sou o caminho e a verdade. A pessoa vai acreditar. Mas saber já é outro nível, porque estimula você a questionar se aquilo que ele fala é realmente verdade. Porque existe aqueles tipos de judeus que são judeu e judeu que é praticante do Torá. Correto? Fato isso. Tanto é que, por exemplo, quando o tal Jesus, né, segundo os apóstolos, né, do Novo Testamento, ensinam aquela oração modelo, o Pai Nosso que estais nos céus. Aquilo eles dizem que é supostamente Jesus rezando, né? Uma oração modelo. E como você vai descobrir se aquela oração que Jesus diz, Pai Nosso que estás no céu, é uma oração judaica? Se Jesus era judeu, por que ele fez uma oração católica? Como é que todo judeu praticante começa a sua reza? E como que Jesus começa a sua reza? Vamos comparar isso aí, gente. Porque não adianta a pessoa dizer que é judeu, mas tem comportamentos cristãos, né? Tem rezas cristãs. É incoerente, né? E também vamos falar sobre o tal do Paulo, né? Por que Paulo era contra o eterno? A gente vai ensinar tudo, gente, tudinho. Mas de aos pouquinhos, tá? Então eu peço para você compartilhar esse vídeo nos seus grupos das redes sociais. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal.
Deixa aquele like, deixe seu comentário, compartilhe. Bora pro estudo? Solta a vinhetinha. Bem, galerinha, vamos iniciar aqui nosso estudo, tá? Eu não vou ficar parando aqui para poder abrir nos textos bíblicos, né? Então você dá pausa nos vídeos aí, abre na sua Bíblia em casa e com o tempo aí você vai revendo o vídeo 2, 3 vezes, enfim. Tá vendo essa parte 1 aí, ó? Número 1, o Mashiach terá um pai biológico. Aí vem os textos bíblicos embaixo. Você dá pausa no vídeo e vai abrindo a sua Bíblia, né? E vai conferindo os textos, tá? Se eu ficar abrindo aqui texto por texto, vai rolar muito tempo no vídeo aqui, fica longo demais e cansativo. E vamos lá, 20 motivos que anulam Jesus ou Yeshua como Messias. Contradições neotestamentárias. Bem, vamos aqui, o primeiro. Aqui, ó, o primeiro. O Mashiach terá um pai biológico humano, será descendente pelo lado paterno do rei Davi, onde nas escrituras, está lá em Isaías 11, do 1 e 10, Jeremias 23, 5, 6, Ezequiel 34, 23 ao 24, 37, 21 ao 28, Jeremias 37, 10, 33, 14 ao 16 e Osés 3, 4, 5. A ancestralidade de Jesus, contradizendo as escrituras, 1 Crônicas 3, não pode ser traçada, visto que, segundo a teologia cristã, Jesus não era filho de José, marido de Maria, Mateus 1 e Lucas 3. Já pararam para pensar nisso? Então, se o Messias ele vai vir pelo lado paterno, de mãe e pai, do espermatozoide de um ser humano e do óvulo da mulher, no caso do Novo Testamento, lá de Mateus 1 e Lucas 3, o Espírito Santo veio lá através de uma união espiritual do Espírito Santo com Maria. Então, o pai de Jesus é o Espírito Santo. A ancestralidade do Mashiach será somente através do rei Salomão, Shelomo, onde nas escrituras, 2 Samuel capítulo 7, versos 12 ao 17, e 1 Crônicas capítulo 22, verso 9 ao 10. Mas Jesus, segundo o texto não judaico de Lucas capítulo 3, verso 31, era descendente de Natã, um outro filho do rei Davi, e não do rei Salomão. Olha só, vão apertando Jesus aí, gente. 3. O Mashiach não terá ancestralidade com Joaquim, Jeconias ou Salatiel, onde nas escrituras, 1 Crônicas capítulo 3, verso 15 ao 17, Jeremias capítulo 22, verso 18 e 30. Mas, de acordo com Mateus capítulo 1, verso 11 e 12, e Lucas capítulo 3, verso 27, Jesus era descendente de Sealtiel. Tá vendo? Impressionante, né, gente? 4. O restabelecimento da dinastia de Davi, que jamais cessará, onde nas escrituras, Daniel capítulo 7, verso 13 ao 14. Mas Jesus não teve filhos, nem estabeleceu reinado nenhum. E aí, gente, como é que fica? 5. Uma era de paz eterna entre todos os povos e todas as nações, onde nas escrituras, Isaías capítulo 2, verso 2 ao 4 e Miqueias capítulo 4, verso 1 ao 4. Jesus, quando veio a este mundo, disse que não veio trazer a paz e sim a guerra. Está em Mateus 10, 34. Obviamente não temos paz e infelizmente muitas guerras foram proclamadas em seu nome. Olha só. 6. Todos os povos convertidos ao monoteísmo, onde nas escrituras, Jeremias capítulo 31, verso 31 ao 34, Zacarias 8, 23, Isaías 11, 9, Zacarias 14, 9 ao 16. O mundo está embebido da idolatria, inclusive idolatrando Jesus como um Deus, comportamento antibíblico, já que Deus ordenou nos seus preceitos que só Ele pode ser adorado. E, obviamente, Jesus não é Deus.
Sétimo, reconhecimento que só Dus é Dus, onde nas Escrituras, Isaías capítulo 11, verso 9. Obviamente o mundo ainda não reconheceu Dus como o único Dus. Entenderam? Porque o ser humano aqui na Terra, principalmente aqui no Brasil, coloca Jesus como Deus, né? Coloca outras coisas no lugar de Deus, né? Então o que acontece? Profecia, né, gente? Oitavo, reunião das 12 tribos de Israel, onde nas Escrituras, Ezequiel 37, 15 ao 28. Infelizmente, as 10 tribos continuam desaparecidas. 9, reconstrução do templo, onde nas Escrituras, Isaías capítulo 2, verso 2, Ezequiel capítulo 37, verso 26 ao 28. Obviamente, o templo não foi reconstruído. Jesus não teria esta possibilidade, já que, quando viveu, o segundo templo ainda existia. Não é uma contradição, gente? Na época de Jesus, o templo existia, o segundo, mas aqui fala do terceiro. 10º, não haverá fome no mundo, onde nas Escrituras, Ezequiel capítulo 36, verso 29 ao 30, não precisamos olhar para a África para perceber que o mundo ainda anda faminto. Basta olhar para dentro do nosso país, o Brasil também, né? E outra, Jesus falou que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca, né? 11, a morte cessará, onde nas Escrituras, Isaías capítulo 25, verso 8. Obviamente a morte não cessou, e mais óbvio ainda, Jesus não cessou a morte. 12, ressurreição dos mortos, onde nas Escrituras, Isaías capítulo 26, verso 19, Daniel capítulo 12, verso 2, e Ezequiel capítulo 37, verso 12 ao 13. Obviamente Jesus não ressuscitou dos mortos, né? Onde está a profecia da ressurreição dele? Não existe. 13, as nações ajudarão materialmente os israelitas, onde nas Escrituras, Isaías capítulo 60, verso 5 ao 6 e 60, 10 ao 12. O que vemos é muitas nações querendo destruir Israel e, no mínimo, antipáticas à existência de um Estado judeu. Em nome de Jesus, as nações perseguiram os judeus por séculos. 14. As nações irão aos judeus para orientação espiritual. Olha só, onde nas Escrituras, Isaías capítulo 2, verso 2 ao 3, Miqueias capítulo 4, verso 2 e Zacarias 8, 23, tá? Então, se você tiver um pouco de paciência, você lê todo o capítulo, tá? Obviamente, isso não acontece. Em boa medida, alguns não-judeus querem converter os judeus ao cristianismo, né? 15º, o Nilo e o Eufrates secarão, onde nas Escrituras, Isaías capítulo 11, verso 15. Obviamente não ocorreu isso na vinda de Jesus, né? E também não houve profecia, não há profecia da segunda vinda de Jesus, tampouco também da ressurreição. 16º, as árvores darão frutos mensalmente, onde nas Escrituras, Ezequiel capítulo 47, verso 12. Obviamente isso não acontece mesmo hoje com a transgênia de alimentos. Jesus, ao contrário, amaldiçoou a árvore frutífera, uma figueira, lá em Marcos capítulo 11, verso 12 ao 14, tá vendo? As coisas se contradizem, né? A profecia diz uma coisa e Jesus faz outra, né? Perceberam? Notaram a diferença? As árvores darão frutos mensalmente, só que Jesus não queria esperar a oliveira dar fruto no mês e já foi lá e já foi amaldiçoando a figueira, né? Impressionante esse Jesus, né? 17º, as tribos de Israel receberão de volta as terras herdadas de Dus, onde nas Escrituras, Ezequiel capítulo 47, verso 13 ao 23. Obviamente isso não aconteceu, pois quando Jesus viveu, já não se tinha notícias sobre as tribos desaparecidas. Ainda hoje os não-judeus querem tomar a terra de Israel. 18º, as nações da terra reconhecerão suas injustiças como servo Israel. Obviamente isso não aconteceu.
Os cristãos esperarão segundo o retorno de Jesus, e ele nunca retornará. Onde nas Escrituras, Mateus capítulo 16, verso 28, Mateus capítulo 10, verso 23 e Mateus capítulo 24, verso 14. Nos tempos apostólicos, como afirma Paulo, o evangelho já havia sido pregado em todo o mundo. Está lá em Colossenses capítulo 1, verso 23, 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. E segundo as palavras do próprio Jesus, sua vinda se daria ainda na geração dos primeiros discípulos. Mateus capítulo 24, verso 34. Aquela passagem que vocês verão a vinda do Filho do Rei ainda nessa geração, e a geração morreu e Jesus não voltou para aquela geração, ele mentiu. Evidentemente isso nunca aconteceu e nem acontecerá. Ao falar sobre Meleque Hamashia, nenhum dos profetas falou que seria necessário ele morrer e voltar uma segunda vez para que o mundo desse crédito às suas palavras. Cara, isto é impressionante. E 20º, Deus estabelecerá uma nova aliança, uma aliança eterna com o povo de Israel. Não está falando de gentios, né? Compreenderam? A aliança é com a Israel, não é com o gentio. Não tente pegar versículo isolado para sustentar a credibilidade do Novo Testamento, né? Da Brit Hadashah. Segundo os escritos não judaicos, vivemos hoje esta nova aliança. Não judaicos. Hebreus capítulo 8, verso 8 ao 10. Segundo textos não judaicos, quando a nova aliança for estabelecida, havia somente a casa de Judá e Benjamim, o que contradiz os escritos proféticos, pois a aliança eterna só será estabelecida quando todas as tribos estiverem reunidas. Outro aspecto que contradiz os escritos proféticos é o fato de que o apóstolo Paulo pregara a ineficácia da lei e ainda pregava que a mesma foi abolida, lá em Efésios 2,15. Enquanto o texto sagrado é enfático: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhe escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Então, quer dizer, é Paulo tentando anular, é como se fosse Paulo tentando dar um cala-boca em Deus, né? Que abusadinho, né? Afirmações missionárias messiânicas de que Jesus morreu para salvar pessoas são antibíblicas, porque Deuteronômio capítulo 24, 16, Êxodo capítulo 32, verso 30 ao 35, Ezequiel capítulo 18, do 1 ao 27, etc, etc, etc. Ser humano como sacrifício é antibíblico, porque Deuteronômio capítulo 12, verso 30 ao 31, Jeremias capítulo 19, verso 4 ao 6, Salmo capítulo 106, 37, 38, Ezequiel capítulo 16, verso 20, etc, etc. Todos já nascem carregados com pecado original, e que a morte de Jesus é a única salvação para os pecados. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico porque Gênesis, Bereshit, capítulo 3, verso 22 ao 24 e capítulo 4 ao 7, leiam. Para compreensão mais apurada e detalhada, procure um rabino de sua confiança. Tá vendo, gente? Tá vendo? É só pegar as referências bíblicas. Então eu apresentei para vocês 20 motivos que anulam Jesus, Yeshua. E na parte 3 vamos pegar mais detalhes que não deu para colocar aqui, né? E vamos se aprofundando mais no assunto, até que você fale assim: oh my God, eu não acredito numa coisa dessa. Eu nunca aprendi essas coisas na escola bíblica dominical. Na escola sabatina, os pastores omitiram para mim essa informação. Mentirosos. Mas o emissário cristiano revela tudo na lata. Na lata, gente. Ok, galerinha? Bons estudos a vocês e até a parte 3 desta série.